minutinho. Bom dia, né, gente? Para quem entrou agora, nós vamos começar a aula, tudo bem? Agora eu quero que vocês desliguem o microfone. Quando eu pedir para ligar, vocês ligam de novo. Nós vamos corrigir atividades do sujeito e predicado número 3, ok? Uma lista que eu passei ontem, no dia 11 de maio. E eu pedi para a Vanessa que todos estivessem com a lista em mãos para a gente corrigir. E eu vou repetir sempre. Quando a gente faz correção de tarefa, eu aproveito esse espaço para eu explicar de novo a matéria. Então, fica muito bom. Então, esse espaço agora das mensagens, eu uso sempre para escrever para vocês a resposta. Eu acho que vocês gostam, né? E fica bom que a gente escreva para ficar certinho, tá? Então, eu peço que vocês não fiquem escrevendo, tá? Quem costuma ficar escrevendo aí as mensagens, por favor, não escreva. Depois vocês têm tempo de escrever com os colegas. Então, vamos lá. Número 1. Observe o poema abaixo de José Paulo Paes. Esse poema tem 2 orações, separe-as. Então, eu vou ler o poema. O homem olha o micróbio pelo microscópio. O micróbio olha o homem pelo telescópio. Então, aqui, a gente consegue identificar qual que é as 2 orações. Por quê? Cada verbo é uma oração. Quem entrou agora, nós estamos corrigindo a atividade, sujeito e predicado número 3. A folha que eu passei ontem, no dia 11 de maio. Então, aqui, como eu havia falado, tem 2 verbos, olha e olha. Então, qual que é a primeira oração? O homem olha o micróbio pelo microscópio. Segunda oração, o micróbio olha o homem pelo telescópio. Bom dia, Tati. Então, eu vou escrever agora. Primeira, o homem olha o micróbio pelo microscópio. A segunda oração. O micróbio olha o homem pelo telescópio. Gente, eu tenho que entender o seguinte, que cada verbo é uma oração, certo? Então, aqui eu tenho 2 orações. Todas as 2 orações têm período simples. Por quê? Porque só possui um verbo. Número 1, letra A, está perguntando, qual é o sujeito de cada oração? A primeira oração é o homem, né? Micróbio também? Da segunda oração, quem está fazendo a ação é o micróbio. Micróbio. Certo? Letra B. A letra B está perguntando, qual é a ideia principal do poema? Gente, É representar a visão do homem e do micróbio pelo telescópio. olha só, aqui mostra que o homem e o micróbio são seres vivos. A única função aqui do poema é essa. O que vai distinguir um ser humano de um micróbio, né, de um animal, são as atitudes deles. Ou seja, são as nossas ações que definem quem que o ser humano é. Não é verdade? Então, aqui está mostrando que os 2 fazem a mesma ação. Um olha e o outro olha. Então, mostra que nós, seres humanos, nós vamos ser valorizados e ter algum valor pelo fato daquilo que nós praticamos.
o legado que nós vamos deixar, o que nós estamos fazendo? Aí sim que vai mostrar. Então, o poema que é isso, mostrar que o homem é um ser insignificante. Um ser significante, como o micróbio. Ele só vai ter sentido, valor, nas atitudes dele. E só suas ações lhe dão grandeza. Então, é isso. Nossas atitudes é que vão mostrar quem que nós somos, né? O que o ser humano é. Número 2. Leia a oração e sublinhe o verbo. Olha só, a oração está entre aspas. Na rua, ao sol de verão, envenenado, morria um cão. Na letra A está perguntando, qual é o sujeito? Vou repetir. Como é que eu acho o sujeito? Eu acho o sujeito quando eu encontro o verbo e vejo quem é que está, de quem que aquele verbo está falando. Por exemplo, morria. Está falando de quem? Então, o sujeito é um pobre cão. Certo? Letra B. Qual é o tipo de sujeito? Só tem o núcleo, cão. Então, é sujeito simples. Letra C. Está falando assim. Qual é o predicado? Como é que eu acho o predicado na oração? Quando eu tiro o sujeito, o que sobrou na oração, todas as outras palavrinhas que sobraram, elas são classificadas como predicado. E eu não posso esquecer jamais, o verbo vai ficar sempre no predicado, certo? Então, qual que é o predicado? Na rua, ao sol de verão, envenenado, morria. Certinho. Número 2, já enviei a resposta, já acabei de falar também. 3. O número 3 tem muita coisa para fazer no número 3. Então, vamos prestar atenção. Identifique o verbo, sublinhe o sujeito, quando houver, né? E indique a classificação em cada frase. Então, 5 tipos de sujeito que nós aprendemos. Oração sem sujeito, que são aquelas que têm o verbo fazer, haver, ser, no sentido de sem estar conjugado. Por exemplo, no sentido de tempo, fenômeno da natureza, né? Oração do sujeito composto, quando tem 2 ou mais núcleos. Sujeito simples, quando tem só um núcleo. Sujeito indeterminado, quando ele não aparece na frase, na oração, ele não está escrito, mas ele está em terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa com a partícula si. E o sujeito oculto, que é não aparecer na frase, mas vai estar em primeira pessoa do singular ou do plural. Eu e nós, mas sem estar escrito na frase. Eu não posso esquecer disso, tá? Letra A. Fala-se muito. Olha, então, qual que é o verbo? Fala. Que tipo de sujeito que é? Indeterminado, olha lá. Fala-se muito. Esse fala, a gente não identifica o sujeito. A gente não acha ele lá escrito na frase. E tem a partícula si. Então, é sujeito indeterminado. Letra B. Há muitas vagas. Olha o verbo haver no sentido de existir. Então, é oração sem
sujeito. Letra C. Chegaram ele e o irmão. Percebam aí que ele e o irmão tá no final. Não tem problema o sujeito ficar no início, no meio ou no final da oração. Nós temos que perguntar para o verbo: quem praticou a ação de chegar? Então, o sujeito, aí é ele e o irmão. Eu tenho aqui 2 núcleos, ele e irmão. Então, se eu tenho 2 núcleos, eu tenho um sujeito composto. Ok? Letra D. Apareceu no bairro um novo circo. Quem fez a ação de aparecer? Um novo circo. Então, esse é o sujeito. Um novo circo. Que tipo de sujeito que é? Sujeito simples. Por que é sujeito simples? Porque só tem um núcleo. Vamos parar de conversar e prestar atenção. Letra E. Estou vendo gente conversando aqui pelas mensagens. Faz muito calor nessa época. Esse verbo, o Rafael Shalom, graça. ele não está conjugado, ele está impessoal. Então, ele é oração sem sujeito. Não tem sujeito aqui, não aparece o sujeito nessa frase. Letra F. Presta atenção, olha. Fui ao médico hoje pela manhã. Fui, olha o verbo, fui. Quem fez a ação de ir ao médico? Fui. Eu. Está escrito na frase? Não está escrito. Então, eu sei que fui eu por causa da desinência do verbo. Então, quando é eu e nós, que não está escrito na frase, nós temos um sujeito oculto. Pode ser também indeterminado, tia? Não pode. Por que não pode ser indeterminado? Porque para ser indeterminado tem que estar na terceira pessoa do plural. Gente do céu, a mensagem que eu escrevi foi 3. Olha, sumiu aqui do meu. Foi, não? Deixa eu ver. Eu vou ter que digitar tudo de novo. Não foi. Tem que digitar tudo de novo. Mensagem, então, é o sujeito oculto. Tia, O Rafael Shalom tá difícil. Nossa. O Rafael Shalom não para não, tia. Gente, vamos prestar atenção. Deixa quem está conversando. É só vocês não olhar nessas mensagens. Prestar aqui. Tem gente com o microfone ligado. Eu vou desligar. Você está conversando à toa? Letra G. São felizes essas crianças. O sujeito aqui na letra G, essas crianças. Essas crianças são felizes. Então, eu tenho um sujeito simples, tá? Porque é só um núcleo. Eu acho que eu vou ter que digitar tudo de novo. Vocês esperam só um minutinho, porque sumiu aqui. 3. Letra A. Sujeito indeterminado. Quando eu vou explicar é som. Tia. B. Tia. Oi. Professor. Pode falar. Depois, não precisa digitar de volta. Na hora que a senhora foi mandando, eu fui tirando o print das respostas. Se quiser, depois eu mando no grupo. Aí pode ser. Deixa eu digitar aqui, porque senão tem gente que não... D. Estou terminando. F.
sujeito oculto. G, essas crianças, sujeito simples. Consegui. Número 4. Gente, o número 4, olha, é para nós escrevermos quais são os tipos de sujeito. São 5 tipos de sujeito, eu expliquei logo agora, no comecinho da aula. Então, são as frases. Ontem fomos ao cinema. Fomos é o verbo. Quem fez essa ação de fomos, né, de ir? Nós. Só porque não está escrito nós. Então, se não está escrito nós, e é da primeira pessoa do plural, o sujeito é sujeito oculto. Ponto. Número 5. Isso, número 5. Depois eu vou digitar todos, tá? Primeiro eu vou explicar todos, depois eu vou digitar a resposta, certo? Número 5. Letra B. Faz 3 anos. Olha Oração sem sujeito. Oração sem sujeito, muito bem. Olha o verbo fazer com tempo, tá? Quando é relacionado a tempo, assim, é oração sem sujeito. Letra C. São 5 horas. Olha o verbo ser. Oração sem sujeito. Oração sem sujeito. Gente, e o verbo ser, ele é diferente do verbo fazer. Vocês perceberam aqui que o verbo fazer está em faz no singular? Faz 3 anos, faz 10 anos, faz 20 anos, faz 1 ano. Ele não vai para o plural. Agora, o verbo ser vai para o plural. Ó, são 5 horas. Eu não posso falar são 1 hora, eu falo é 1 hora. É meio-dia, tá? Agora, se for 4 horas da tarde, são 4 horas, ok? Agora, o verbo fazer não muda, só os outros verbos. Letra D. Vende-se casas. Olha só, verbo terceira pessoa do singular e com a partículazinha se. Aluga-se, vende-se, troca-se, aluga-se. Vai ser sempre verbo sujeito indeterminado, certo? Número 4. Letra E. Pai e filho estão com dengue. Quem está? Pai e filho. Eu tenho 2 núcleos. Então, se eu tenho 2 núcleos, eu tenho sujeito composto. Número 2. Falaram mal de você. Olha o verbo falaram. Não está escrito quem que foi. Não está escrito eles. Se tivesse assim, Maria e Joana falaram, aí era composto. Se tivesse eles falaram, aí era sujeito simples. Mas aqui não aparece o pronome. Não Então, aparece. Aparece só falaram. Está na terceira pessoa do plural. Então, se está na terceira pessoa do plural, eu tenho um sujeito indeterminado. Tá bom? Número 4. Júlia foi bem no Enem. Sujeito simples. Isso, uma pessoinha só, Júlia. 3. Sujeito simples. Letra H. Os rapazes devem ser mais educados. 3. Devem Sujeito ser. simples. Os rapazes, sujeito simples. Número 3. Letra I. Chovia muito. Olha aqui. Todas as vezes que eu tenho fenômeno da natureza, o verbo chover, trovejar, se estiver fazendo assim, ó, trovejou, chove muito, se tiver com ação do fenômeno da natureza, aí é oração sem sujeito. Letra J. Amanheceu antes do horário previsto. Oração sem sujeito. Oração sem sujeito, certo? Muito bem. Então, agora eu vou colocar as respostas. Número 4. A 5
B, 1, C, 1, D, 4, E, 2, F, 4, G, 3, H, 3, I, 1, J, 1. Deixa eu ver se eu digitei certo. A, 5, B, 1, C, 1, D, 4, E, 2, F, 4, G, 3, H, 3 e 1, J, 1. Certinho. A resposta está aí. Aí, continuando na letra, no número 4, está pedindo para a gente colocar os predicados das orações acima. Então, eu não posso esquecer. Como é que eu acho o predicado? O predicado é a parte da oração que vai ter o verbo e vai falar sobre o sujeito. Então, não pode colocar sujeito no predicado. E o verbo fica sempre, sempre, sempre no predicado, tá? Letra A. Ontem fomos ao cinema. Eu tenho que escrever tudo, porque olha só o que está escrito lá. O sujeito oculto, né? Tá aparecendo? Então, eu vou escrever todas as respostas, depois eu vou falar, tá? Letra A. Ontem fomos ao cinema. Letra B. Faz 3 anos. Letra C. São 5 horas. Letra D. Vende-se casas. Letra E. Estão com dente. Letra F. Falaram mal de você. Letra G. Foi bem no Ai, como é que será Enem? Letra H. Devem ser mais educados. Letra I. Chovia muito. Letra J. Amanheceu antes do horário previsto. Gente, então eu já escrevi, tá bom? Agora eu vou comentar com vocês, porque eu acho que é nos comentários que a gente entende mais. Olha, ontem fomos ao cinema. Nós vimos aqui que o sujeito é oculto, ele não está escrito, então eu tenho que copiar a frase toda. Na letra A, na letra B, na letra C e na letra D, eu tenho que copiar a frase toda, porque não está escrito nessas orações o sujeito, e nenhuma delas está. Olha a letra B. Faz 3 anos, oração sem sujeito, então tem que escrever tudo. Letra C. São 5 horas, oração sem sujeito, tem que escrever tudo. D. Vende-se casas. Sujeito indeterminado, ele não está escrito na frase, então eu tenho que escrever tudo. Agora, olha só na letra E. Pai e filho estão com dente. Nós tiramos pai e filho porque era sujeito. Então, o que sobrou? Estão com dengue. Então, eu escrevo lá no predicado. Porque o predicado tem que ter o verbo e o restante da frase quando eu tiro o sujeito. Letra F. Nós colocamos que é sujeito indeterminado. Falaram mal de você. Vamos escrever tudo. Letra G. Júlia foi bem no Enem.
Júlia é o sujeito, então não pode escrever no predicado. Eu vou escrever no predicado o quê? Foi bom no Enem. Foi bem, quer dizer. H. Os rapazes devem ser mais educados. Eu tirei os rapazes que era sujeito. Então, o que eu vou escrever no predicado? Foi bem no Enem. H. Os rapazes devem ser mais educados. Já falei, né? I. Chovia muito. Oração sem sujeito. Então, eu vou escrever tudo. J. Amanheceu antes do horário previsto. Oração sem sujeito. Vou escrever tudo também. Certo? Então, essa é a parte do predicado. 2 termos essenciais na oração. Sujeito e predicado, tá? 5. Leia a tirinha. Como você tá? De mal a pior. Essa dor nas costas está me matando. Quer que eu te faça uma massagem? Uau! É um milagre. Oh, meu Deus. Que loucura, né? Judiação. Então, vamos lá. Qual é o humor da tira? Que o Garfield vai matar a aranha. Ele, tadinho, né? A inocência dele, né? O humor é que... o humor está no fato de que a morte trouxe mais alívio do que a dor, né, Augusto? Morrer é melhor do que continuar vivendo nessa dor. Então, número 4, letra A. A morte trouxe mais alívio e a dor. Esse foi o humor da tira, né? Ter morrer trouxe mais tranquilidade. B. Identifique e classifique os sujeitos dos verbos destacados na tira. Ou seja, todo verbo vai ser oração sem sujeito ou vai ter um tipo de sujeito. Mas o verbo ou a locução verbal é o quê? Oração. Verbo ou locução verbal é oração. Tá? Nós estamos no número 4. O verbo tá. Vamos lá, onde que tá? Como você tá? Então, o sujeito é sujeito, você. Que tipo de sujeito que é? Simples. Letra, outro verbo, está. Essa dor nas costas. Qual que é o tipo de sujeito? Sujeito simples também. Depois o outro, faça, eu faça, né? Sujeito simples também. Olha, vamos entender. Identifique e classifique o sujeito dos verbos destacados na tirinha. Eu já digitei, então vamos lá para a leitura que eu acho bem melhor. Como você tá? Esse verbo está se referindo a quem? Você. Então, você é o sujeito. O outro verbo é está. Essa dor nas costas está me matando. Professora, Então, na hora de digitar, você colocou o número 4 e era o número 5. ai, desculpa. É número 5, viu, gente? A resposta da 1, 2, 3, 4, Rafael, já está escrita aí, ou senão, quando você terminar, você volta lá, que eu vou salvar e vou postar lá na minha parte na plataforma. Então, depois você tem que começar assistindo, ou senão você sobe as mensagens, porque eu escrevi tudinho já, tá? E faça, olha, quer que eu te faça. Então, é eu, sujeito simples. Tá bom? Então, na quinta-feira, eu vou fazer mais uma revisão, né? Porque essa folha aqui foi de revisão. Quinta-feira tem mais uma revisão de sujeito, predicado, oração, período. Vai ser assim, eu vou mandar a lista para vocês e vou mandar em forma de videoaula, tá bom? Sem ser aqui no Google Meet. Porque eu já vou fazer igual eu faço aquelas do PowerPoint, que eu digito as respostas, vai estar em forma de slide,
e eu falando ao lado, tá? Porque eu acho que fica bem melhor, assim, por ser revisão, tá? Eu quero agradecer por vocês terem participado da aula, porque, assim, se vocês não vierem, não tem graça, né? Não tem jeito de acontecer. E falar também que a gente, né? Tia, Ai, não, assim, é muito difícil, né? a Esse tipo de número 5, coisa. a letra ficou muito. Eu não entendi. O quê, minha linda? A número 5 da letra B, eu não entendi direito o que você escreveu lá. A letra B? É, Do número 5? é. Olha só. A letra B, número 5, são todos os verbos relacionados a que está na tirinha, certo? Então, cada verbo desse é uma oração, tudo bem? Lembra que eu falei assim, cada verbo é uma oração? Então cada verbo vai ter um sujeito. Presta atenção do verbo tá, porque isso aí, esse tá, é do verbo estar, né, gente? O primeiro balãozinho que o Garfield fala. Como você tá? Tá. Esse você está se referindo a quem? Ao tá. Tia. Então, você é o sujeito de tá do verbo. Certo? Agora do verbo estar. Lá no terceiro balãozinho que a aranha fala. Essa dor nas costas está me matando. Quem que está praticando esse está? Está matando. Quem que é? Essa dor nas costas. Por isso que ele é o sujeito. Ele que está fazendo a ação de estar matando a aranha. Certo? Quem perguntou está entendendo? Sim. Agora, o último verbo, faça. O faça está lá no 1, 2, 3, quarto balãozinho. Ó. Quer que eu te faça uma massagem? Quer que eu faço uma massagem? Quem que vai fazer? Eu. Então, o sujeito é eu. Simples. Compreendeu agora a explicação? Sim. Todo mundo entendeu? Sim, tia. Sim. Então, tá bom. Da videoaula que a senhora fez. Hã? Eu vou dar, mais ou menos, mas eu vou dar uma olhada no vídeo que a senhora fez. Sim, olha de novo lá sobre os tipos de sujeito. Aí eu vou passar mais uma lista e vou fazer mais uma videoaula corrigindo e explicando. Aí vocês podem ir fazendo comigo, tá? Eu vou postar essa aulinha na quinta-feira. Aí vocês não deixam de assistir. Tia, vai não ter deixam aulas de fazer. duas hoje? Hã? Vai ter aulas duas hoje? Não, é só essa aula agora. Ah, tá. É porque, assim, a gente segue os horários, né? Eu tinha aula com vocês segunda, terça e quinta. E ontem foi essa aula de mandar as atividades. Ok? Tudo bem? Tudo, tia. Beijinho pra vocês e até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tia. Falou! Tchau, beijo. Beijo. Tchau, tia. Olha a máscara do Rafael, que chique. E, tia? Ah, a máscara do Rafael. Eu? É chique demais, olha. Eu não, tia. Tchau, tia. Bye, bye. Ficou Beijo. com vergonha, né, Rafael? Eu não.